Nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do carisma. O que é o carisma? É o nosso curso de teologia aqui da igreja, vamos dizer assim, mas é um curso não só da palavra de Deus, mas do Espírito Santo. Porque nós temos sábados aqui, que nós chegamos aqui bem cedo e saímos depois do almoço, só escutando a palavra de Deus e aprendendo mais a palavra de Deus, mas não apenas da palavra de Deus, assim é um mover do Espírito Santo aqui dentro, amém? Então, que nesses dias que nós vamos viver, a partir de hoje, do domingo de manhã que nós tivemos, até o domingo à noite da semana que vem, e você venha para cá, mas com uma expectativa, não uma expectativa humana, a qual você vai se frustrar, mas uma expectativa em Deus, o que Ele já tem nos céus programado para nós vivermos, amém? E nessa manhã nós vivemos um tempo com o pastor David, que também é professor do Carisma, com a pastora Carol. Quando estavam aqui à noite? À noite, nós estamos da noite, manhã, é hoje, né? Apaga todas as luzes aqui, acende isso daqui, para mim qualquer dia é dia, né? Mas nós estávamos aqui, foi um momento tão marcante, e ele falou um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu não quero pregar a mesma coisa que ele pregou, né? Mas eu sei que você vai abrir o seu YouTube, tem YouTube para isso, você vai rever alguns pontos que ele falou, mas eu quero pegar daquilo que ele falou, aprofundar de alguns pontos, mas sim ampliar para mais, amém? E nessa manhã foi nos apresentado uma pessoa do Espírito Santo, e agora eu quero falar de noite para você que ele é o Espírito Santo, e continuar essa palavra, esse mover. Mas quando eu falo que é apresentado uma pessoa a você, e você muitas vezes conhece e é legal, mas você não tem uma intimidade com ela, não sei se você passa por esse mesmo problema que eu passo, mas eu esqueço às vezes até o nome. Eu sou a pessoa tal, e eu começo a minha cabeça assim, olhar para o fundo dos olhos e falar, não estou lembrando como é o nome. E geralmente a minha esposa, ela já me conhece a minha cara. Daí ela chega do lado, oi amor, tudo bem? Esse é fulano de tal. Você lembra aquele dia, eu estava na camiseta vermelha, aquela tarde? Eu falei, lembrei. Porque a gente muitas vezes conhece, mas não tem intimidade. Já ouviu falar, mas não tem uma proximidade para falar. Você lembra daquele momento que nós vivemos juntos? Muitas vezes as pessoas, a gente esquece, você que nem eu ou não. Minha vontade de ser é que nem o pastor Giovanni, meu pai. Ele lembra as pessoas, o número do telefone dela, aquele dia, à tarde, 4h35, nós falamos desse só assunto. Eu falei, meu Deus do céu, eu não lembro nem como eu acordei, que horas que eu acordei de manhã, como você lembra tudo isso, mas são de pessoas a pessoas. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, nós somos aquelas pessoas que nós temos intimidade com ela. Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós vamos falar um pouco mais disso. Mas tem uma passagem em João 14, do 1 ao 20, é uma passagem bem grande, eu queria ler com você. Eu acho que até eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos ver se eu vou conseguir de 1 ao 20, hein? É um desafio, hein? Meu Deus do céu. Colocou lá atrás? Deu? Eu não passei todos os versículos, então vamos ler junto, então. Amém. Do 1 ao 20, vamos ler. Antes de você ler, aqui é uma passagem que ele está falando com os seus discípulos. Sabe quando você senta à mesa e fala aquilo que você... As perguntas mesmo, sabe? Aquilo que você não tem dedo para falar e você pergunta mesmo. É bem essa conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos. Vamos ler juntos? Vamos lá então, 1, 2, 3 e... Não se pergunte o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, não teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora, porém, conhecem. Disse Filipe, Senhor,
Aleluia. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus? Meu Deus do céu. Eu acho que é um dos pontos da Bíblia que é muito profundo, gente. Eu sei que você já conhece alguns versículos, eu sou caminho. Eu sei que vocês escutam alguns versículos, vocês falam, já escutei isso uma vez. Mas quando você pega no todo, é uma complexidade. Porque quando a gente pega os fatos ao qual isso aconteceu, essas perguntas, parece que ele está conhecendo Jesus agora, a pessoa de Jesus agora parece que sentou na mesa e fala, você não me conhece quem eu sou? Você não está vivendo comigo? Só que eles passaram já 2 anos andando com Jesus e ainda surge, parece que as mesmas perguntas. Quem vem a mim vê ao Pai, e começa a ter um diálogo gigantesco em cima de algo que Jesus é. O que Jesus está tentando falar para eles aqui é que existe algo muito maior. Ele vai falar bem assim, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não me veem nem me conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês. Ele vive com vocês e estará em vocês. Quando ele está falando do Espírito da verdade, ele está falando sobre o Espírito Santo. Mas nós entendemos aqui nessa frase que ele falou em 3 tempos verbais. Um cara da exata saber 3 tempos verbais é maravilhoso. Ele fala lá no futuro, ele fala no presente, mas ele também falou no passado. Então, como em uma frase só pode viver os 3 tempos verbais? Graças a Deus que quando ele escreveu isso não era no português, né? Não era o pretérito perfeito, não, era só 3. Era lá no futuro, no presente e lá no passado. Como ele vai falar de um Espírito a qual vocês o conhecem, vocês estão vendo, mas vocês terão também ele. Quando nós falamos disso daí, ele está falando do Espírito Santo, porque ele está tentando explicar para mim e para você uma trindade. Porque se você começa a ler esse texto, você vai perceber toda hora que ele está falando do Pai, ele está falando dele, ele está falando do Espírito. E quem está em mim está no Pai, quem está no Pai está em mim, eu e nele, ele em mim. E ele tenta resumir uma coisa que para nós é óbvio, mas para aquele que só está escutando parece ser muito difícil. Ele está tentando explicar. Vocês vieram do Brasil, que nem eu vim? Tinha um negócio de maionese, o ketchup e o 3 em 1. Que é maravilhoso, porque é tudo dentro de um misturado, assim, você não sabe quem é quem. Exatamente isso que é a trindade. Por isso que ele fala bem assim, quem vê a mim, vê o Pai. E o Espírito está em mim. Os 3 em 1. Os 3 em 1. Esse é o fator do Espírito Santo, o Pai e Jesus Cristo. Quem vem a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê o Espírito que está em mim. E todo mundo é junto, misturado. Pastor, eu não estou entendendo nada. Quando nós vamos levar lá de volta da criação, nós vamos perceber que os 3 estavam presentes lá. Nós vamos olhar lá em Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo estava lá. Ao próximo, lá na frente, ao versículo 26, ele fala, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, no plural, você sempre vai perceber que existe pessoas fazendo a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Deus fazendo o homem a imagem e semelhança, fazendo você a imagem e semelhança dele. E nós vamos ver em vários versículos, essa narrativa. Mas quando, nessa narrativa de criação, ele vai falar ao ponto específico do Espírito Santo, ele vai falar em Gênesis 2, 7, que o sopro de vida foi soprado num homem. O sopro de vida deu vida ao homem. E eu vou falar que o Espírito de Deus foi soprado em nós. O único que é Ele que pode dar a vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos dá uma vida, Ele nos dá uma razão de viver. Por isso que quando você vê que o homem peca, então se o homem peca ali, o Espírito Santo não pode mais conviver com o pecado, porque o Espírito é santo, amém?
Então qual que é o pecado de nós que afasta o Espírito Santo? A nossa consequência desse pecado é a morte. Então nós podemos falar que então, se nós temos a vida em nós, nós não temos mais a morte. Por isso que Jesus ali, naquele versículo, ele falou: ei, eu viverei e vocês também viverão, porque eu tenho o Espírito hoje da vida dentro de mim, então vocês também vão ter esse mesmo Espírito. Ele estava falando que lá em Gênesis vocês já tinham esse Espírito, mas ele está falando assim: ei, eu vou vencer o pecado, aquilo que está em você, então você terá aquilo que hoje está em mim. Então por isso que lá vocês tinham, depois vocês perderam e vocês conhecem Ele, mas hoje aquilo que você está vendo em mim vai ser realizado lá no futuro em vocês. Assim, quando eu for ao Pai, eu irei com vocês, eu irei ser o advogado de vocês, e ele morrerá, então pegará todo o pecado dentro dele, e nós viveremos com o Espírito Santo. Então ele está falando assim: há um sopro de vida em vocês. Por isso que em Ezequiel 37, quando todo mundo conhece, você conhece também Ezequiel 37? Os vales de ossos secos, gente. Nós vemos lá que existe um vale de ossos secos, e os vales, ele manda profetizar sobre o vale. Então, conforme a profecia, os ossos vão se juntando os ossos, vão dando carne, mas eles têm já um exército inteiro, porém eles não têm vida no exército. Então o texto vai falar que começou um vento, a qual encheu todo aquele exército de vida. Qual o vento que dá vida? O vento dos céus, o vento do Espírito Santo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam: pastor, mas não tem mais razão na minha vida. Parece que eu estou vivendo e não tem nenhuma razão mais. Por que tudo acontece em mim? Por que eu vivo nessa tristeza? Por que parece que eu preciso viver? Por que eu preciso trabalhar? Parece que a minha vida não tem razão, não tem função nenhuma mais. Infelizmente nós encontramos muitas vezes pessoas quase ao ponto do suicídio, porque o Espírito da vida você deixou para trás. Você conheceu muitas vezes o Espírito Santo, você sabe que Jesus, ele veio, ele fez sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e ele faz isso hoje através de nós, que nem diz no texto, que nós fazemos porque nós vamos ter o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós se afastamos do Espírito Santo e nos sentimos sem vida, e nos sentimos vazio. Eu vou falar bem assim, nós nos sentimos de uma frieza espiritual, mas o Espírito Santo, ele é quente. O Espírito Santo, ele vem como um fogo. O Espírito Santo, ele vem a reacender aquilo que estava morto. O Espírito Santo, ele vem dar vida àquilo que não tem mais vida. O Espírito Santo vem dar sentido àquilo que não tem sentido. Por isso mesmo que você pode perceber que muitas vezes a velhinha do coque, você olha a vida dela e fala: meu Deus do céu, quanta luta. Meu Deus do céu, ela veio de bicicleta aqui. Muitas vezes ela vem da bicicleta do marido, que é o diácono. Ela vem de ladinho, assim, atrás, assim, ó. Já viu? Quem já viu isso? Meu Deus, a minha avó, eu vejo totalmente isso. Porque ela tem que vestir saia, mas você vê com tantas dificuldades, ela nunca reclama. Ela sempre está sorrindo, ela sempre tem. Por quê? O fôlego de vida está dentro dela. O fôlego, esse mesmo fôlego de vida está dentro de mim e de você. A vida do Espírito Santo está dentro de nós, amém? Nós percebemos ali que muitas vezes no Velho Testamento nós vamos ter algumas pessoas que vão ter ações do Espírito Santo dentro dela, que nenhumas é o profeta Ezequiel que nós comentamos. Algumas é o rei Davi, por exemplo. Mas nós vamos entender que eles estavam ali de uma internet de escada. Hoje nós temos uma Wi-Fi 5G para nós, amém? Nós temos acesso. Essa pessoa do Espírito Santo, esse Deus do Espírito Santo que está em nós, hoje nós temos acesso completo com eles. Nós não temos mais nenhuma barreira. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, ele vive em nós e dá um sentido de vida para nós, amém? Mas nesse sentido de vida nós vamos entender que nós temos que ter um relacionamento com ele. Nós entendemos que Jesus tinha um relacionamento com ele, porque Jesus afirmava que o Espírito estava dentro dele. Por isso que muitas vezes Jesus era relacionado a um profeta,
Por isso que muitas vezes nós entendemos Jesus ali, ele ensinava com autoridade, porque só quem tem o Espírito Santo pode ter autoridade para falar daquilo que está no texto bíblico. E muitas vezes nós achamos que se o Espírito Santo está em mim, se hoje eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa e eu tenho esse relacionamento com ele, mas qual é esse relacionamento? Porque muitas vezes nós falamos, eu tenho um relacionamento, então eu preciso fazer uma oração, e você faz uma oração, mas parece que, tá bom, fiz a oração e agora? Tem um relacionamento já? Mas agora ele está falando comigo? Mas agora algo aconteceu, eu nem senti um tremelique, eu nem senti o poder de Deus, não me deu nada, eu não saí rodopiando pela dentro da igreja, pastor. E eu não comecei a falar em línguas assim, do nada, eu fiz uma oração. Deus, ele é onipresente. Então, se Deus, ele é onipresente, o Espírito Santo também é onipresente, amém? Pastor, mas o Jesus é onipresente? Naquele tempo que ele estava ali, ele não era, porque ele era 100% Deus, 100% homem, mas depois, sim, então Jesus também é onipresente, amém? Nós vamos entender que o Espírito de Deus está em todos os lados. Então, quando você faz uma oração, por mais que muitas vezes você está começando numa vida cristã, por mais uma vez você está começando um relacionamento, e você não tem muitas palavras muitas vezes para falar, mas isso que não quer dizer que Deus não está escutando o que você está falando. Muito pelo contrário, que ele está cada vez mais perto de você. Mas muitas vezes a gente não sente se ele escutou de verdade, se está, aspas, fazendo efeito. Porque isso só eu vivo, só eu e você vivemos lá em casa, amor. Nós fazemos uma oração e choramos, tá bom, e agora? Só que o Espírito Santo, ele está escutando. O Espírito Santo, muitas vezes nós vamos relacionar ele com um sentimento imediato. Muitas vezes sim, é maravilhoso, eu sinto um arrepio, eu começo a chorar, eu começo a dar um grito de glória, eu começo a fazer muitas coisas, eu me sinto ativado novamente, parece que eu estava triste, eu comecei a orar e saí daquele meu quarto de oração, avivado para frente, mas muitas vezes não. Então quer dizer que o Espírito Santo não escutou? Quer dizer que eu não senti o toque do Espírito Santo? Não, muito pelo contrário. Ele está escutando, muito pelo contrário, ele está ali, o Espírito Santo é o Consolador, amém? Eu vou enviar um Consolador para vocês, e ele vai ser muito melhor, porque ele vai estar no coração de vocês, é exatamente isso que Jesus quer falar. Então ele está conosco, ele vive em nós, mas nem sempre nós estamos atentos ao que ele está fazendo. Quando nós cantamos essa música maravilhosa do Brunão Morado, ele vai falar assim, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Às vezes você está naquela angústia assim, Senhor, abre a porta, Senhor, olha o que eu estou vivendo. E o Espírito Santo falou, fui eu que fechei a porta, fui eu que fiz, esse é o caminho. Porque se Jesus é o caminho, a verdade é a vida, que nós lemos ali no versículo 6, então o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo fala, por aí não, fecha essa porta. Daí você vai lá e fica tentando abrir a porta. O Espírito Santo falando, não, esse é o sinal, a porta fechada é o sinal. E você vai lá, Jesus, abre essa porta em nome de Jesus. E Jesus, não, você não está entendendo o meu sinal que eu estou falando com você. Eu estou falando, porém o seu coração não está receptivo com o que o céu está falando. Você está fazendo aquilo que você quer, não o que Deus quer. Deus, ele responde às nossas orações, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Jesus, Deus, o Espírito, quando fala Jesus, Deus, Espírito Santo, eu vou misturar tudo, porque na minha cabeça vai virar uma salada mista, mas ele tem a sua voz. Muitas vezes eu queria muito, penso num cara que queria escutar a voz audível de Deus, assim, uma voz de trovão, Lucas Pino, mas 99,999 das vezes não escuta. Mas então ele não fala? Não, é o contrário, ele está falando. Então o Espírito Santo, ele não atua sim também, mas muitas vezes nós estamos distraídos e não conseguimos ver o que ele está fazendo para nós. Não estamos vendo o caminho que ele está nos guiando. Tem uma frase maravilhosa que fala bem assim, o Espírito Santo fala comigo usando pensamentos e sentimentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. O Espírito Santo
Fala comigo usando pensamentos e sentimentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Pastor, eu não entendi nada. O jeito mais fácil de você entender é quando um homem vai fazer um negócio. Amor, vou comprar um carro maravilhoso. Daí você chega em casa e começa a contar para a esposa, e a esposa fala, eu não sinto paz. É mais ou menos isso. Você tentou fazer algo, tipo assim, mas a origem da paz é dela. O Espírito Santo está falando para você, estou com um sentimento aqui, não sei o que é, tudo é bom, maravilhoso, eu vou investir $2 e cada dia eu vou ganhar $150, parece maravilhoso esse negócio. Meu Deus do céu, os céus abriu para mim, escolheram meu nome, ganhei no sorteio. Mas algo fala para você assim, não invista seus $2. Fala, mas por quê? Está tudo certo. O Espírito Santo falando. O Espírito Santo, sentimentos que parece que não é para ser, né? Mas o Espírito Santo está falando, ei, eu estou aqui. Não teve origem em mim, teve origem no Pai. Então eu tomo as minhas atitudes segundo o que o Pai fala. Amém? Entendi, pastor. Então, o Espírito Santo ele vai falar, por isso que nós também falamos em línguas. Amém? Temos os dons de falar em línguas. Nós saímos... Eu comecei a entender o que era falar em línguas vendo minha mãe falar em línguas. Porque nós víamos no culto, né? Meus pais são pastores, mas eu via ela a maioria das vezes lavando a louça em casa orando em línguas, dirigindo o carro orando em línguas. Eu falava, meu Deus do céu, mas não tinha que ser uma oração de línguas assim, tinha que pegar o microfone e falar. Não, 90% das vezes era sozinho, porque quem ora em línguas se edifica a si próximo, a si próprio. Então, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos orando com o Espírito Santo. É um dom, pastor. Ele dá, ele vai dar. Se você não ora em línguas, não fique tipo assim, meu Deus, ele não me escolheu para orar em línguas. Não, tem um tempo certo, a hora certa. Mas Deus, ele vai entregar isso a você. Então, quando eu oro em línguas, é o Espírito que está orando. Mas quando eu oro em línguas, pastor, eu li lá em Coríntios que tem que ter outro para interpretar. E é maravilhoso. É um dom de interpretação de línguas. A pastora Ade sempre dá uma... Deus coloca algumas coisas para ela interpretar e é maravilhoso. Mas nem é todo mundo. Nem sempre também, né? É na hora que Ele quer. No momento que Ele quer. Ele entrega para quem Ele quiser. Então não fique preso, não fique... Ai, pastor, eu queria tanto ser usado dessa maneira, eu queria tanto ser um profeta. Talvez Deus não te chamou para ser um profeta, te chamou para ser um cara que ensina. E tudo bem, é dons que o Espírito Santo ele vai dando para cada um de nós. Então nós vamos entender que o Espírito Santo também ele vai entregando algo particular para mim e para você. Mas se ele vai entregando algo como um presente, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele vai ser muito mais entregador de presentes se eu e você temos um relacionamento com ele. Você sabe quem ele é, então você escuta a voz dele. Você sabe quem ele é, então você pode sentir ele falar assim, nesse ambiente nós precisamos orar por tal coisa. E quando você chega em um trabalho, você percebe que Deus ele quer falar de alguma coisa com você. Quando você está fechando um contrato, Deus quer falar com você lá. Quando você está escovando os dentes, Deus quer falar com você lá. Deus está em todos os lugares, esperando você ter um acesso a Ele. E esse acesso não tem mais apenas um caminho, um modo e um jeito. É o acesso de Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Ele está lá, o Espírito Santo está esperando para você falar com Ele e ter uma intimidade com Ele. Amém? Porque muitas vezes nós crentes pensamos que nós precisamos ter ações para com o Espírito Santo. Mas porque eu vivi nos anos 90 dentro da igreja. Quantos viveram nos anos 90 dentro da igreja? Pastor, eu sou de 99. Tá bom então, eu entendo. Mas muitas vezes a gente vai entender dentro da igreja que passava o pastor com o terno. Quantos já viram esse vídeo? Algum meme vocês devem ver. Que vem com o terno passando e todo mundo vai caindo. Então o Espírito Santo age daquela maneira. Não. Muitas vezes, o crente poste, né, o que fica lá atrás, assim. O louvor, assim, todo mundo fala, em línguas, ele está lá. Ele está cheio do Espírito Santo igualmente. Nós que criamos coisas na nossa cabeça. O Espírito Santo está tocando ele da mesma forma.
Eu e você precisamos apenas querer e ter acesso. Não importa o jeito que você vai expressar, não importa o jeito que você vai falar, não importa o jeito que você vai agir, o importante é que você seja cheio dele, assim como Jesus. Ei, ele está em mim, vocês não estão vendo. Ei, vocês não estão vendo o Espírito Santo em mim. Não, eles não estavam vendo. Mas há um tempo que todos nós vamos ser cheios do Espírito Santo e nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vendo o futuro dessa mensagem, amém? Amém. E uma coisa mais maravilhosa que eu queria terminar falando sobre isso é as ações do Espírito Santo. Nós vamos ver lá em Gálatas 5, 22 ao 26, vai falar um pouco sobre os frutos do Espírito Santo, a qual é mais fácil você enxergar o Espírito Santo agindo dessa forma. Vai falar bem assim, tá lá? Meu Deus, o Rodrigo é demais, né? Nem passei os versículos para ele, ele já plá, 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 plá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Mas os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Essa parte não precisava, foi o Espírito Santo que colocou aí, que maravilhoso. Mas vamos voltar ao 25. Meu Deus, esse versículo me tocou, né? É verdade, a palavra fala. No momento certo, na hora certa, você está aqui. Aleluia. 25. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Nós vivemos pelo Espírito, amém? Então nossas atitudes são como que a do Espírito. Então por isso que nós temos amor. Por isso que nós conseguimos amar. É um dom de Deus. É uma bondade do Espírito comigo e com você. Porque por mim e por você nós estávamos matando todo mundo que nós viemos pela frente. Porque nós estamos um dia mal, acordamos mal, o pé esquerdo entrou e tudo começou a ficar mal. Então nós temos que falar: Espírito Santo, ativa o seu dom de amabilidade agora no meu coração. Porque eu quero matar todo mundo aqui na minha frente. Eu não quero viver, eu quero viver trancado no calabouço até o outro dia da manhã cedo. Mas o Espírito Santo, ele consegue dar amor para mim e para você, amém? Ele consegue nos dar alegria. Muitas vezes a nossa alegria é pautada naquilo que nós estamos vivendo no agora. E a alegria do Senhor não é isso. Nós vamos falar: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos ver isso falando muito pelas bocas de Davi. Só que nós vamos ver a maioria do tempo que Davi viveu estava em guerra. A maioria do tempo que Davi viveu, ele estava muitas vezes trancado, perseguido por Saul. Ele estava muitas vezes difícil as situações. Mas ele entendia qual era o ponto da alegria dele. Não era apenas daquilo que ele estava vivendo, mas aquilo que iria acontecer futuramente, aquilo que o Espírito falava com ele futuramente. Então nós vivemos em alegria, por mais que nós vivemos em perseguições, por mais que nós vivemos dias tristes, mas no nosso fundo, no nosso coração, nós temos alegria em viver com o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em paz. Quantos gostam de paz aqui? Eu gosto do meu momento de paz. Por mais que o Trump manda caçar todo mundo, nós estamos em paz. De Sanches aqui, ó, buscando. Esse para tudo quanto é lado. Falo, meu Deus do céu, nós estamos em paz. Nós andamos pelo Walmart, nós vamos trabalhar em paz. Nós vemos o caminhão do gelo passando. Fala, é tranquilo, ó, estou tranquilo, não vai acontecer nada. Amém. Coração, esteja a paz interior dentro do meu coração agora, em nome de Jesus. Eu quero andar pela paz do Espírito. Amém. É a paz que excede todo o entendimento. A paz de Cristo Jesus. Amém. Ai, pastor, eu já sou cidadão. Eu falei, ore por mim. Eu ainda estou no processo de Deus, aleluia. Mas nós temos a bondade de Deus, né? Sabe, a bondade é uma entrega. Sempre quando eu penso em bondade, não é o ser legal, é uma entrega. Você só é bom o suficiente se você consegue entregar aquilo que é teu. O que é teu, entrega, você vai ter bondade naquilo, porque te custou algo. Deus entregou
o seu único filho. Você vai ver a bondade de Deus nisso. Nós, muitas vezes, nós temos um momento de dízimos e oferta, nós podemos agir em bondade. Agir aqui de Deus, eu tiro uma parte. Eu sei que vai faltar muitas vezes, mas eu tiro uma parte de Deus. Muitas vezes eu entro de um mercado e eu vejo uma pessoa contando dinheiro para fazer a compra. Eu vou lá e pago essa conta. Deus, eu vou lá, saio do meu dia, da minha rotina, para ir lá visitar alguém que está passando por uma dificuldade. Mas eu não vou lá procurando algo em troca, eu vou lá apenas para entregar uma oração, entregar uma mão de mão dada, entregar um telefonema, vou ligar para alguém, vou entregar o meu tempo. Nós precisamos de bondade, nós precisamos de fidelidade. Fidelidade é algo que você precisa confiar algo a alguém. Quantas vezes você falou assim, não, você pode ir lá, fale tudo que você tem que falar e qualquer coisa eu assino embaixo. Você tem que confiar, mas essa pessoa precisa ser fiel. Deus, Ele entregou muitas palavras para nós. Deus, Ele entregou e vai nos revelar a partir da caminhada muitas coisas que Deus, Ele já tem planejado para nós. Mas nós somos fiel o suficiente. Muitas vezes nós não somos fiéis com as nossas vidas normal, com os nossos irmãos. Imagine para com Deus. Deus está procurando uma fidelidade acima de todas as coisas. Uma vez eu estava conversando sobre alguém, né? Não, estou tentando, a pessoa falando, eu vou fechar um negócio com essa pessoa, né? Eu falei, e essa pessoa como que é? Ela é bom? Não, tudo 10 até agora, veio passar o check ground com o pastor, já viu? Já eles ligam e falam, pastor, então, não, maravilhosamente bem, né? Tudo certinho, mas eu vou fazer tal e tal negócio. Eu falei, então, já teve um caso, não sei das quantas, tipo assim, é crente, mas não é fiel nem nos seus negócios. Fala que é fiel com Deus, Deus é tudo, mas só aquelas pessoas que você consegue ver, você não é fiel. Imagine que aquele que é soberano de tudo. Você precisa ser fiel em todas as coisas. Não é só dentro do seu coração com Deus, mas vai além daquilo. E o Espírito Santo vai ativar. Mansidão. Eu acho que é um dom que Deus me deu bastante. Eu sou bem manso. Todo mundo fala, meu Deus, pastor. O pastor David, né? Estava falando bem assim de mim. Quando eu conheci o Pino, a aparência dele é de 20 anos, mas quando ele fala com você parece que tem 60. Eu falei, meu Deus do céu, por que isso? Ele falou assim, manso, você fala com tanta sabedoria. Eu falei, meu Deus, não sei se é um elogio ou se é um deselogio, né? A minha esposa fala que eu sou um jovem senhor de 70 anos, né, amor? Amém. Mas temos que ter mansidão, você que é estressado com a vida. Fala, Deus, me entrega essa mansidão do pastor, que assim, e jorrou o balde em cima dele. Também quer um pouco para mim, amém? Domínio próprio, tantas coisas, né? Se for para falar para parar tudo aquilo que nós temos acesso e aquilo que nós podíamos pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos entregar. Quantos de vocês aqui entendem que o Espírito Santo ele está disponível a você? Você pode ficar de pé. Com tudo isso, nós entendemos que o Espírito Santo, a gente pode ter uma aula, não, acho que várias aulas sobre o Espírito Santo, especificamente dentro do carisma. Então, você vai passar alguns finais de semana estudando a pessoa do Espírito Santo, estudando os dons do Espírito Santo, estudando as ações dele dentro da igreja do Espírito Santo. E aí, toda hora nós vamos estar falando do Espírito Santo, mas ele é muito mais além. Eu quero que você não fique preso a um estereotipo, a um grito, a um sentimento, mas sim algo que pode mudar o seu destino. Se você estava dormindo até agora e você acordou, pastor, o que você falou até agora que eu não entendi nada? O Espírito Santo é o sopro de vida. Sem o Espírito Santo você não tem vida. Sem o Espírito Santo tocando em mim e você, nós não somos nada, não somos ninguém, nós somos apenas criatura. Mas quando nós entendemos que a vida de Deus, o zoe de Deus, ele habita dentro de nós, que o zoe de Deus, sim, ele faz morada dentro de nós, que o Espírito Santo é algo acessível,
algo que eu não estou vivendo agora no momento, algumas ações, eu posso pedir ao Espírito Santo capacitação e Ele vai me dar capacitação ao momento ao qual eu posso clamar ao Senhor e o Senhor vai escutar, porque o Espírito Santo, Ele está ao nosso lado, Ele está intercedendo por nós. Aquele momento que você está triste, você só quer orar e falar: Deus, por que tudo isso está acontecendo, hein? Tem um Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele vai trazer as palavras certas na hora certa para você naquele momento. O momento que você está feliz e você vai saber que a alegria do Senhor é a sua força para você passar todos os momentos da sua vida. Se você está precisando de algo, se você está precisando de uma cura, se você está precisando que algo seja transformado na área da sua vida, eu tenho uma resposta para você. O Espírito Santo, Ele pode fazer isso. Hein, pastor, então o Espírito Santo é um super-homem? Não, eu estou falando que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é acessível a você. O Espírito Santo, Ele é acessível a você agora. Eu quero que você feche seus olhos. Você pode começar a orar aí onde você está, com as suas palavras mesmo. Muitas vezes nós estamos esperando uma performance do Espírito Santo, esperando um vento impetuoso, esperando algo agir, uma música começar a tocar. Nós estamos esperando coisas acontecerem para nós vermos sinais, mas muitas vezes o Espírito Santo está esperando você dar o primeiro sinal, um sinal de entrega. Sim, Deus, nós abrimos nossas bocas agora, ó Pai, não para pedir, ó Pai, não para buscar, ó Pai amado, algo material, ó Pai, buscar, ó Pai, um sentimento, buscar, ó Pai, uma ansiedade que está dentro de nós, ó Pai, buscar tantas coisas, ó Pai. Muitas vezes nós chegamos no culto querendo pegar algo, ó Pai, uma parte, uma porção, ó Pai. Mas de fato, ó Pai, esse culto à noite nós viemos nos entregar, ó Pai. Quanto tempo, ó Pai, o Senhor passou no nosso lado, ó Pai, e nós distraídos. Quanto tempo, ó Pai, o Senhor queria falar conosco, ó Pai, mas os nossos olhos não estavam atentos ao Senhor, os nossos ouvidos estavam fechados para o Senhor, ó Pai. Quantas madrugadas o Senhor nos acordou, ó Pai, e nós achávamos que era insônia, mas o Senhor nos acordava, ó Pai, para nós termos uma intimidade com o Senhor. Quantas vezes, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, nós nos agimos, ó Pai, conforme o nosso coração, ó Pai, mesmo sabendo que era errado, porque o Espírito Santo estava chorando, estava tendo ciúmes de nós, ó Pai amado, no nosso pecado que nós iríamos cometer, ó Pai. O Espírito Santo estava nos sinalizando, o Espírito Santo estava gritando, ó Pai, mas os nossos olhos, nossos ouvidos estavam fechados para eles, ó Pai, então nós erramos. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai, mais uma vez, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós tiramos os tampões dos nossos ouvidos, ó Pai. Nós abrimos os nossos olhos espirituais, ó Pai. Nós ativamos nossa sensibilidade em nosso corpo, ó Pai, para nós ter um relacionamento com o Senhor, não apenas de viver, de falar, ó Pai, mas de sentir, ó Pai, mas de andar com o Senhor, ó Pai, andar sabendo que o Senhor está falando conosco a todo tempo, ó Pai. Ó Pai, nos pega, ó Pai, transforma, ó Pai, feche portas mesmo, ó Pai. Nós estamos atentos ao seu mover, nós estamos atentos, ó Pai, ao seu caminho, ó Pai. Nós estamos atentos, ó Pai amado, ao que o Senhor está nos guiando, ó Pai. Se o vento sopra para onde quer, ó Pai, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ó Pai. E nós, ó Pai amado, somos esses, ó Pai, que somos guiados pelo Senhor, ó Pai. As pessoas não vão entender. As pessoas, ó Pai, não têm que entender nada, ó Pai, aquilo que o Senhor nos ativou na intimidade.
Nós não estamos aqui para ser aprovados por pessoas, mas nós estamos sendo aprovados pelo Espírito Santo. Nós estamos aprovados pelo Senhor, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, validação desse mundo, ó Pai. Nós queremos validação dos céus, ó Pai. É isso que nós buscamos, ó Pai. O Espírito Santo está nos validando essa noite. Siriera lavababas. Nos ativa, Senhor. Oh Pai, distribui dons essa noite. Oh Pai, como um vento, como um fogo, como uma pomba, oh Pai. O Senhor dá tantos sinais, oh Pai, ao qual a gente pode sentir, ao qual a gente pode ver, oh Pai. Mas nessa noite, ó Pai, nós não queremos nenhuma manifestação externa, ó Pai, mas que o Senhor mude internamente o nosso ser. Ó Pai, internamente essa noite, ó Pai, nos mude internamente, ó Pai. Siriera lavaçu. Orarababas. Siriera lavaba. Seja adorado esta noite, Deus. Nós damos tempos para tantas coisas, ó Pai, mas quando o Senhor quer fazer algo, nós somos impacientes. Nós entregamos tanto tempo, ó Pai, para tantas coisas, ó Pai, mas quando o Senhor quer fazer algo essa noite, ó Pai, o nosso ser, ó Pai, a nossa carne fica impaciente e ansiosa para acabar logo. Te entregamos o nosso tempo, te entregamos o nosso Isaac. Há uma entrega essa noite. Há uma entrega essa noite. Há uma entrega essa noite. A porta fechada é porque você está retendo aquilo que não é seu. Você está tentando segurar com todas as unhas aquilo que não é seu. O Senhor está pedindo o seu Isaac.
com seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração. Essa oração mais importante da noite, essa oração, uma oração que define o seu destino. Quando Jesus vai falar que você precisa nascer de novo, Ele fala que é uma entrega do seu coração. Quando Nicodemos, ele fala assim, como pode uma pessoa nascer de novo? Ele fala assim, todo aquele que crê em mim, todo aquele que nascer de novo, todo aquele que entregar seu coração a um novo sopro de vida, a uma entrega do Espírito. A partir de uma entrega do seu coração, Jesus, Ele vem falando a um Espírito Santo que vai falar com você. Então, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero fazer essa oração de entrega e uma oração de confissão. Então eu vou falar e você repita, mas você vai repetir para Jesus Cristo. Muitas vezes você está em casa agora, está assistindo essa mensagem e Deus está falando com você. Entregue o seu coração, que eu entrego o sopro de vida para você. Então repita comigo assim: Pai, eu entrego o meu coração para o Senhor. Eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Que a partir de hoje meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão abertos, os meus andares serão segundo o Seu coração, segundo o Seu Espírito, em o nome de Jesus. E eu que andei nos Seus caminhos, mas me desviei dele, hoje eu volto para nunca mais deixar o meu coração se esfriar, em o nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que já fez essa oração, mas percebeu que você precisa se entregar mais uma vez, se entregar de volta aos caminhos de Deus, eu quero contar até 3. Eu quero, se você fez uma dessas orações, levante o seu braço, faça um sinal de rendição. Se você está online, você também pode escrever: eu decido por Jesus. Aí tem moderadores que vão orar com você, assim como nós vamos orar aqui. Então, a partir de agora eu conto até 3 e você ergue sua mão se você deseja entregar sua vida para Jesus. Em 1, 2, 3. Tem alguém? Aleluia. Se você está online, não deixe de escrever mesmo. Nós estamos junto com você aí. Não importa quanto tempo esse vídeo passou, mas a mensagem de Deus está aí, é onipresente, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está no momento exato, na hora exata. Pai amado, hoje, ó Pai, nós entregamos mais uma vez, ó Pai, o nosso coração para o Senhor, e o Senhor fez transbordar a Sua palavra, ó Pai. Ó Pai amado, que esse transbordar, ó Pai, começou hoje, ó Pai, mas nós entendemos, ó Pai, que os céus estão abertos, ó Pai, a todo entendimento, ó Pai amado. Dessa semana nós vamos viver, ó Pai, o mover, ó Pai, extraordinário do Espírito Santo, ó Pai, que hoje, ó Pai amado, começou a acender um fogo, ó Pai, começou a modificar coisas, ó Pai, mas até a semana que vem, ó Pai, nós vamos ver uma transformação completa, ó Pai, nós vamos viver, ó Pai, um fogo completo, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que nesses dias, ó Pai, o Senhor nos batizará mais uma vez com o Espírito Santo, ó Pai. O Senhor entregará dons mais uma vez, ó Pai, para a Sua igreja, ó Pai. E nós, ó Pai amado, nós colocamos o nosso coração receptivos ao Senhor, ó Pai. Que nada nos impeça de receber aquilo que o Senhor está para derramar nesses dias, ó Pai. Ó Pai, que essa semana, ó Pai, também, ó Pai, no nosso dia a dia, o Senhor nos proteja, ó Pai. O Senhor nos dê saúde, ó Pai. Que nós possamos viver milagres, ó Pai amado, através do Senhor Jesus, ó Pai. Nos proteja, ó Pai, a nossa família e o nosso coração, ó Pai. Porque os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos, ó Pai. Os nossos olhos, ó Pai, estão abertos para o que o Senhor está fazendo, ó Pai. E nós somos guiados por Ti, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo.
Cristo. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Eu vou falar para você assim, não deixe de vir. É sexta-feira às 8 horas. Às 8 horas. Sábado vai ser um pouquinho mais cedo, às 7 horas. E domingo os nossos 2 cultos. Vai ser uma escada, a gente vai subindo degraus, amém? E Deus vai derramar algo impressionantemente. Pastor Diego, Pastor Lio, Pastora Renata, Pastor Léo Capuchin, todos estarão aqui para derramar algo sobre a nossa igreja. Nós teremos aqui para receber. Você vai estar aqui para receber junto comigo? Que Deus abençoe você. Lá fora também está vendendo um churrasquinho para nós ajuntarmos aqui para a nossa mudança. Vai lá, compre o churrasquinho para essa noite, compra para amanhã, para a marmita de amanhã. Vai comprando churrasco para a igreja, amém? Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus.